Ótimo. Pessoal, a nossa aula hoje, ela está dentro do cronograma já da aula do mês, né, de junho, e vai tratar sobre a última parte da sexualidade, que é a sexualidade 3, né? Tivemos a 1, a 2, a sexualidade, as fases do desenvolvimento psicossexual da criança, o complexo de Édipo, sexualidade 2, o narcisismo, agora a sexualidade 3, as perversões. Esse assunto é muito forte, porque é o seguinte, é o meu dia a dia. Eu essa semana eu já tive que atender duas situações de, de abuso sexual e é meu dia a dia aí. De vez em quando chegam processos aqui que é até vergonhoso falar, não é fácil. São situações que a gente lê, e eu fico impressionado com a perversidade das pessoas nessa área sexual. Então, hoje nós vamos abordar esse assunto. Procurei ser bem ético e bastante cauteloso aí no assunto. Essa imagem mostra a mesma face duas vezes, né? Que é o lado normal de uma pessoa e o lado oculto da pessoa. O lado oculto todos nós temos. Esse lado oculto todos nós temos, que é o lado inconsciente. Mas tem pessoas que escondem nesse inconsciente perversidades terríveis, horríveis. Eu falava com minha esposa agora há pouco. Eu convivi com uma pessoa, depois de 38 anos eu descobri quem era essa pessoa. Fiquei extremamente decepcionado quando descobri o tamanho da perversidade dessa pessoa. Então, são duas caras, né? Muito acostumado a falar, às vezes, quando você descobre que uma pessoa falou alguma coisa de você, você fala, nós sofremos uma situação assim no trabalho essa semana. Descobrimos um colega de trabalho, duas caras, extremamente perverso, e nos deixou completamente aborrecidos, né? O termo perversões, que é no plural, ele surgiu na psiquiatria e na sexologia, que designou como uma série de práticas sexuais perversas. Essas práticas sexuais consideradas desviantes não são aquelas práticas sexuais normal, uma relação normal, mas sim um comportamento desviante que tem relação com a norma social. Ela viola, essa prática sexual viola, como é a pedofilia, a homossexualidade, assim por diante. Viola aquilo que é normal, aquilo que é moral. Ora, no sentido pejorativo, que é no sentido da violação da norma, e muitas vezes positivamente valorizadas. Então, o que é perversão? É aquilo que está fora do coletivo, do normal, tá indo em confronto com a moral, com os bons costumes, com a ordem, né, das coisas, com o que é consciente, com o que é ético, né, e assim por diante. Então, nós vamos ver a lógica perversa da imoralidade sexual. Gente, eu estou com 60 já. Acho que alguém aí, tem gente aí, acho que eu sou mais velho que vocês, né? Não tem ninguém com mais de 60, né? Eu vivi um tempo de muito tabu sexual. Me lembro quando comecei a namorar, fui beijar minha esposa, ela tirou o rosto, falou, não, o meu pastor pode ver, eu vou ser chamada a atenção. Não, meu pai e minha mãe não vai gostar, foi difícil. Agora, hoje, né, hoje isso não é mais, não é, se viola as normas, né, de questões de imoralidade sexual. Tem gente fazendo sexo na praça, na rede, entendeu? Em tudo quanto é lugar, né? A imoralidade sexual é a lógica perversa, né? Por exemplo, em psicanálise, nós, os psicanalistas, acreditamos que perversão é uma manifestação de sexualidade que não é normal, não é o ato sexual normal. Sexo é bênção. Sexo Deus deixou para procriar, para o homem ter o prazer. Mas tudo que foge a essa regra
que é anormal, como nós vamos ver aí, sexo com animais, sexo com mortos, tantas outras coisas aí. Não tem relação direta com o sentido corriqueiro, né, de perversão, por exemplo, como crueldade. A pessoa perversa sexual não tem nada a ver com aquele que tortura animais e perversos que enganam os outros. E cada perverso tem a sua... Mas tem o perverso sexual, que é esse comportamento desviante, imoral, né, nojento, que a gente pode falar no sentido pejorativo. E essa associação com crueldade, seja porque o sadismo, que é uma parafilia, né? Eu vou explicar o que é parafilia, ou perversão, que é representado pela satisfação e prazer sexual, que impõe, né, dor e controle sobre o parceiro. Homens extremamente perversos sexualmente com as esposas. E assim por diante, né? Formas, das mais conhecidas formas, né, de perversão, e muitas parafilias, que são formas de perversão. Nós vamos ver algumas delas aí no decorrer da aula. Então, não buscam o aspecto da dor ou do controle. Por isso, entendemos que a perversão do conceito da psicanálise, do conceito psicanalítico, não se esgota na ideia de crueldade. Gente, é vergonhoso que eu vou falar, o pastor Marcelo já sabe do caso. Uma colega de trabalho, não posso falar por questão de ética, o pastor Marcelo é o único que sabe. O marido dopou a esposa, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica, e a mulher estava debilitada, dopou a mulher e fez sexo com a mulher, uma colega de trabalho, e eu fiquei extremamente revoltado com aquela situação. O marido dopa a mulher e abusa da mulher. É muito triste. Então, é crueldade e perversidade, né? Freud, todo mundo critica Freud. Freud só fala sobre sexo, sexualidade. Mas Freud, ele definiu, ele interpretou que grande parte dessas perversões são dos instintos sexuais, é aquilo que não foi tratado lá na infância, naquelas fases psicossexuais que nós estudamos aí nas aulas passadas. Então, Freud, a perversão seria uma tendência do sujeito a práticas sexuais que não sejam por vias normais. Não traria necessariamente a ideia de muito forte hoje em dia de perversão como crueldade ou impor violência contra alguém, mas é aquela pessoa propõe para o parceiro ou a parceira uma prática sexual imoral, né? Passou ontem, eu estou envergonhado com isso. Passou no Domingo Espetacular um promotor aqui da nossa cidade. Está afastado porque bateu na mulher é vergonhoso até de falar, como diz a Bíblia, até dizer ela é torpe. E saiu no Repórter Record ontem, e a Record veio para cá e quer saber por que o promotor Renato Lima Castro, pastor Marcelo, que é o corregedor dos promotores, não afastou ele, né? Um promotor que cobrava tanto da gente, né? Lisura, o promotor que perseguiu você, perseguiu tanta gente. E agora está aí protegendo o promotor lá de Biporã. Estou falando que já saiu na imprensa, já, um cara extremamente nojento. Me revoltou de saber, um homem que tinha que defender a justiça e a lei, defender vai agredir a mulher, mulher não aguentou, denunciou ele, porque os promotores estão protegendo ele, e o chefe dele é um promotor que nos deu muito desabor aí, e eu, o pastor Marcelo, sempre fomos muito corretos no trabalho, mas é um cara que nos perseguiu aí por muito tempo, e agora está lá protegendo um perverso lá. Quem assistiu, não sei se vocês assistiram Domingo Espetacular, viu? Promotor de Biporã, uma cidadezinha perto daqui. Ele mora aqui, ele é de Londrina. Um homem extremamente perverso, escondido atrás do poder de promotor, né? Então, em nenhuma pessoa sadia falta algum acréscimo de algo sexual normal que se possa chamar de perverso. E essa universalidade, gente, a gente tem que saber o seguinte: basta por si só para mostrar quão imprópria é a utilização reprobatória da palavra perversão. Esse promotor, eu não vou nem falar, é nojento. Ele falou um negócio para a esposa dele dentro do carro, ela falou ontem em público, ela falou para o Brasil inteiro.
O mundo inteiro quem assiste a Record. E mostrou o vídeo quando ele propôs uma prática sexual imoral na frente do filho, na frente da criança. Então, é uma prática reprovável, né? Justamente no campo da vida sexual é que se tropeça com dificuldades peculiares, né? Que realmente são insolúveis. No momento quando se quer traçar uma fronteira nítida entre o que é mera variação dentro da amplitude do fisiológico e o que já constitui sintoma patológico, que é doença. Sexo é bênção, quando ele é feito dentro dos padrões e dentro daquilo que é fisiológico. Todo mundo tem necessidade. Sexo é uma necessidade. Agora, quando vira doença, vira patologia, aí a coisa, né? Então, nós vamos ver aqui alguns comportamentos considerados como perversões. Vamos ver aí. Eu não vou falar sobre todos, porque nós temos mais uma aula esse mês, né? Mas o que podemos considerar na psicanálise como perversão? Primeira coisa, exibicionismo. Eu vou tocar na ferida de novo, mas não tem nada a ver com vocês aí. Hoje é muito comum os adolescentes, a menina começa a se corresponder com o rapaz. Eu já atendi vários casos aí, hein? E aí o menino pede para a menina tirar roupa, e a menina pede para o menino tirar roupa. E as meninas ficam se exibindo aí nas redes, mostrando os seios, né? Eu estou falando de perversidade sexual, né? Nada de... Eu posto as minhas coisas, acho que vocês também postam as coisas de vocês, mas a sensualidade. As meninas mostrando para os meninos para as meninas, mostra para mim, outro, mostra você. E fica aquele exibicionismo que é uma parafilia. Né? Os exibicionistas, geralmente do sexo masculino, os homens são... O cara vai lá, nada contra os saradões, né? Alguém já está falando contra os saradões. Não é o culto ao corpo, é o exagero de mostrar as partes do corpo, exibe os seus órgãos genitais, né, a estranhos desprevenidos e sentem-se sexualmente excitados por essa prática. Eles podem estar conscientes da sua necessidade de surpreender, chocar ou impressionar o observador desavisado. Eu estava no ponto de ônibus alguns anos atrás, eu estava trabalhando, havia uma denúncia de prostituição infanto-juvenil numa praça aqui em Londrina, e tinha um grupo de mulheres no ponto de ônibus, as moças indo para a universidade. O sujeito veio na frente de uma amiga da minha filha, tirou a pasta de frente assim, mostrou os órgãos genitais. A menina ficou apavorada e quando ele correu, ela me viu logo acima, pediu socorro e aí eu acionei a guarda municipal, pegamos o cara lá em cima e foi para a delegacia. Chegou lá, já apareceu um monte de mulher. Todo dia ele está no ponto mostrando os órgãos genitais para as mulheres. É uma doença, né? É uma perversidade. O cara vai para o ponto dentro do ônibus só para mostrar os órgãos genitais para a mulher e para as meninas, para as mulheres, e também nas redes. Isso é muito comum nas redes. Então, o exibicionismo é uma forma de parafilia. Você vai entender o que é parafilia. Os exibicionistas geralmente são do sexo masculino. Você não viu mulher tirar as coisas e mostrar no meio da rua, né? Mulher tem um pouquinho mais de pudor, né? Por mais que ela seja. Agora é uma mania de querer mostrar as coisas. Eu me lembro quando trabalhava no Ciclide em Curitiba, eu estava de plantão um dia, e chegaram com um cara lá que foi para a porta da escola. Foi mostrar os órgãos genitais lá na porta da escola. E caiu no meu plantão lá e nós tivemos que enquadrar o cara e ficou feio para ele. Aí ele começou a chorar, minha mulher, meus filhos, eu tive até pensado em fazer isso. Então, essas pessoas que exibem seus órgãos genitais aos estranhos, aquelas pessoas desprevenidas, que se sentem ali excitados, né, por essa prática, que podem estar conscientes da necessidade, podem pressionar aquele observador desavisado, como foi a menina lá, amiga da minha filha. O cara abriu, tirou a pasta e mostrou. Uma mulher ficou assustada, né? A vítima é quase sempre uma mulher ou uma criança de qualquer sexo. E o contato sexual é real, quase nunca é procurado. Então, esses exibicionistas raramente cometem estupro, gente. Raramente. Normalmente, esses exibicionistas
começam durante a adolescência e a maioria dos exibicionistas são casados, mas o casamento é frequentemente problemático. Esse um que nós pegamos lá em Curitiba, lá em 96, se eu não me engano, é casado, pai de filho, meu filho, meus filhos. Pois é, por que você foi fazer isso? Mostrando os órgãos. Aí vem aquela coisa, fui urinar lá no poste. Né? As crianças, não, ele mostrou para nós e tal. Foi vergonhoso aquilo, né? Então, para algumas pessoas, o exibicionismo se expressa como um forte desejo de que outras pessoas observem as suas atividades sexuais. Essas pessoas desejam ser vistas por um público, né? De um modo consentido, e não surpreender as pessoas. Pessoas com essa forma de exibicionismo podem participar de filme pornográfico. Tem gente que os filmes pornográficos é mais ou menos isso. Realizar espetáculos para adultos, raramente se preocupam com seu desejo e, por isso, provavelmente não tem um transtorno de saúde mental. Igual essas gogo-girl, né? Sabe como é que chama isso aí? A menina roda lá naquele bastão de ferro, naquela haste lá. É tudo exibicionismo. Os caras tiram roupa para as mulheres, né? Tinha uma novela lá que a mulherada, né, ia lá para ver aqueles caras tirarem a roupa, aqueles saladões tirarem a roupa. Tudo exibicionista, né? E mais os homens aí são esses. O sujeito típico exibicionista é um homem geralmente heterossexual, muitas vezes com dificuldade em estabelecer contato com o objeto sexual do seu desejo, embora também seja comum aparecerem sujeitos com um parceiro e até casar, aparentemente, tendo relações normais. O dia que esse cara foi pego lá em Curitiba, e a mulher foi com o advogado da delegacia, a mulher não acreditou nele, não acreditou em nós, acreditou no marido. Não, meu marido não faria isso, não. Tadinho, acho que deu vontade de mijar e foi no poste. Pastor Marcelo, olha que coisa. Mas, dona, as crianças falaram que ele foi lá e chacoalhou o negócio para as crianças. Né? Mas o que deu na cabeça desse cara? Então, o exibicionismo é uma parafilia que pode ser um problema grave para quem sofre, tanto pelo desconforto que gera, como pelos efeitos que pode causar em diferentes áreas vitais, como a socialização e o ambiente afetivo. Então, é uma doença grave, né? É muito comum isso na família, que o tio mostrou para a sobrinha, que o padrasto mostrou para a enteada. Isso é muito comum. A importunação sexual, atentado ao pudor e assim por diante. Então, o que caracteriza o exibicionismo é que é uma ação de despir-se à vista dos outros, por um lado, é feita simplesmente com a intenção de que os outros o vejam. E, por outro lado, não é consensual. Além disso, nasce uma necessidade irreprimível, né? O cara vai lá, tenta contra a mulher não pediu para ele mostrar, né? Aí o cara vai lá e abre o casaco, mostra. Então, uma doença grave, e é um atentado ao pudor, né? Então, vai cair aí, tá? Então, o exibicionismo é esse comportamento sexual desviante. Vamos para o outro aqui, chamado fetichismo. Pastor, esse assunto aqui, olha, gente, é sério. Um senhor, uma vez, líder de uma igreja, veio me perguntar para mim, não vou falar o nome, não vou falar o que ele falou, mas vocês vão entender que eu vou falar de uma forma bem ética. Ele disse assim, minha esposa pediu para fazer isso. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não acho certo isso. Isso é imoral. Nós somos cristãos, irmão. O fetichismo vem da palavra feitiço, né? É aquilo que é fora do normal no casamento. Fora do normal, fora do... adoração de um objeto ou parte do corpo específica, o cara adorando o pé da mulher. O cara vê excitação no pé da mulher, né? Mas quando se refere aos atos sexuais, entretanto, para alguns teóricos, esse conceito pode ser associado a uma prática religiosa, tendo como base o culto ao objeto. Fetichismo lá na religião lá dos nativos era mais ou menos isso. Mas tem até um filme de Os Olhos Vendados, uma coisa assim, que é com Cruz. Aquele filme é pesadíssimo. Uma sociedade secreta de nobres na Inglaterra se reuniam num casarão para ver
os casais se relacionarem ali, fetichismo, aí se via gente da alta corte, coisa horrível. Então, é o oculto perverso da sexualidade, né, que existe aí, a gente não sabe. Então, o fetichismo, além de ser entendido como uma parafilia ou perversão, pode ser analisado através da perspectiva cultural e histórica. Então, na sociedade atual, é possível encontrar diferentes práticas fetichistas, como o fetiche por pés, por couro, látex. Então, essa pulsão sexual parcial direcionada à parte não genitais do corpo e os objetos relacionados à atividade sexual são exemplos de fetichismo. Aquele ser que sente prazer numa roupa vermelha, num sapato alto. Eu falo que certos objetos provocam sensualidade. O que um sapato alto provoca sensualidade? Provoca. Um sapato vermelho, ou alguma roupa, uma cor, provoca. Né? Um batom muito colorido, não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando de, estou falando de radicalismo doutrinário, eu estou falando de coisas que chamam atenção. Agora estou falando das mulheres, mas os homens também. Roupa muito apertada e assim por diante. Fetichismo, objetos e algo que provoca esse prazer sexual, né? Então, é fetichismo. E isso existe muito. Olha aqui, vamos ver uns tipos de fetichismo segundo o objeto de atração. Atração por objetos, por exemplo, atração sexual por objetos inanimados, como sapatos. Nossa, como você fica sensual com esse sapato. Já ouviu essa história? Ah, como você fica sensual com essa roupa. Provoca. Olha as cordas, algemas, né? O cara vai fazer o ato sexual e amarra e põe algema, e aquela coisa toda. Tem até loja para isso. Tem loja de fetiche. Eu estava eu tava na casa de um amigo esses dias, ele tem uma churrascaria, e a mulherada saiu lá fora correndo, falei, será que aconteceu alguma coisa? Parou o carro de uma mulher lá e vendia objetos para as mulheres. Aí, pastor Marcelo, desculpa, gente, me desculpe falar isso, tá? Com todo respeito às mulheres. A mulher saiu com o negócio na mão fazendo assim, eu falei, o que é isso? Tá louca? A mulher vendendo objeto de fetiche para as mulheres casadas, uma mulher casada ali. Eu falei, meu pai do céu. Eu fiquei com tanta vergonha que saí correndo, falei, vou embora daqui. Tem loja, tem mulher que vende porta a porta, coisas para que as mulheres, né, apimentem o relacionamento, e assim por diante. Atração por partes específicas do corpo, pés, braços, cabelos, mãos, é fetiche, né? Situações, interesse sexual por situações específicas, como dominação e submissão, a mulher põe lá a cabeça do cara no chão e pisa em cima, né? Vamos ver aí, e dá chicotada no cara, e o cara grita, e a mulher... É coisa terrível, né? Coisa totalmente perversa, fora do normal, né? Por materiais, por exemplo, couro, látex, seda, fetiche. Coisas que apimentam. Aí tem aquelas propagandas, quer apimentar o seu relacionamento? Compre isso aqui, a mulher vai vender para outras mulheres, para os homens também, assim por diante. Então, essas práticas não são necessariamente patológicas, mas sim uma expressão da diversidade sexual, tá? Humana. Além disso, o fetichismo também pode ser compreendido como um fenômeno social e econômico, onde objetos e marcas específicas adquirem um valor simbólico erótico. Tem lá a indústria do erotismo. O significado de fetichismo vem da palavra feitiço. Feitiço. E daí se entende a relação do termo como a religiosidade e a adoração de algo. No entanto, esse não é o único ponto a ser avaliado para compreender o assunto. Então, vocês viram como é sério isso? O fetiche hoje virou comércio. Lojas especializadas em materiais eróticos, né? Para homens e mulheres. Muito bem. Segundo alguns estudiosos, o ato do fetiche pode ser normal ou pode ser patológico. Pode ser extremamente patológico. E assim é comum que todas as pessoas, em especial os homens, desenvolvam fetiches em algum momento da vida. Em geral, isso tende a acontecer de forma inconsciente.
Então, você tem que perceber quando é que você está praticando um ato sexual normal. Tem uma coisa horrível que eu li hoje, eu nem coloquei ali. Um dia uma senhora me falou, meu marido pediu para fazer isso, tá louco. O marido é louco, isso aí não é de Deus. Isso aí é fora do padrão, professor, pastor. Ela não disse assim o que era, mas ela disse que o marido pediu e aí o marido quase deu divórcio, porque queria que o marido fizesse. Eu falei, olha, seu marido deve estar com problema, não é possível. E nós vemos isso muito na vida de crente, né? Na vida de crente, na vida de pessoas dentro da igreja. Fetiches, né? E é perversidade. Aí nós entramos na explicação da inclinação a determinados fetiches, tende a ser bem mais complexa, gente. No ademais, pode envolver experiências primárias, afinal, a erotização dos objetos ou partes do corpo pode estar ligada a acontecimento do qual o indivíduo sequer recorda. Isso vem lá da infância, vem lá daquelas fases psicossexuais que a gente estudou, né? A criança não foi formada saudável, uma sexualidade saudável. Isso aí é uma sexualidade doentia, que vem lá dessa... Nós vamos ver isso aí na aula, tá? Essas fases que a criança passou, que acabou afetando lá a idade adulta e a pessoa vê que essa fantasia, esse comportamento desviante, como atendi 2 casos aí, que eu não gosto nem de falar, mas terríveis, terrível até de falar. Então, como mencionado, essa adoração também pode ser destinada a uma parte do corpo específica. Quando as mulheres veem os homens, né, saradão, os homens também veem as mulheres. Então, alguns exemplos são pessoas que possuem fetiches em pé, pescoço e costas. Nossa, que bíceps! Nossa, que de envergadura, né? Isso é coisa que acontece muito aí no nosso dia a dia, né? Que faz as mulheres suspirarem, faz os homens suarem frio. E não adianta que tentar esconder isso, porque isso aí existe mesmo. Então, essa perversidade. Agora, quando vai cair aí, tá? Quando que o fetiche se torna uma doença? Quando que ele é uma doença? É quando a pessoa só quer buscar o prazer, o prazer, o prazer. Ah, isso aí virou um vício, né? Prazer com facilidade. E, além disso, a pessoa não cansa de ir atrás do que lhe atrai, né? Então, os esforços não são medidos para conquistar o que deseja. Logo, essa pessoa tem que realizar as suas fantasias, mesmo que elas sejam bem inusitadas. Autoridades foram pegas em boates e em sessões de sexo com situações assim bem